Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu confesso que quando o Zé fez a proposição, eu hesitei um pouco, porque não sou um especialista em Martin Luther King, nem no movimento negro americano. Mas aí, durante a conversa, eu entendi que o que interessava era estabelecer um campo de discussão a partir disso que aconteceu ali em 1968. E também entendi que nós vamos fazer essa conversa em duas partes, né? Então, o que eu vou tentar fazer hoje aqui com vocês é estabelecer um campo de discussão a partir do qual a gente pode aprofundar alguns temas numa segunda parte. E vou, em algum momento, fazer referência ao assassinato do Martin Luther King e do Edson Luiz, mas o meu horizonte é outro, digamos assim. Eu vou tentar deixar claro o que seja. Então, antes de mais nada, e também eu devo dizer que eu preparei algo que eu vou oscilar entre leitura e comentário. Então, em alguns momentos eu vou me pôr a ler alguns trechos. Enfim, espero que não seja maçante, ou tão maçante. Bom, mas antes de começar, eu acho que eu preciso fazer uma apresentação para além da apresentação que o Zé fez, e que, de certo modo, talvez não justifica, mas ajuda a compreender por que esse tema me interessa e por que, de certo modo, eu me engajo nessa discussão, né? Como vocês veem, eu sou negro e nem sempre eu soube que era negro, então isso também faz parte da nossa discussão. Só nós dois somos negros aqui. Então, eu sou negro, e antes de ser... tem um outro negro ali também. Antes de ser diretor de teatro, formado em filosofia e professor na Escola de Arte Dramática da USP, eu venho do Campo Limpo, que é um bairro da periferia, da Zona Sul de São Paulo, onde eu vivi até os 26 anos, de onde eu fui mais ou menos expulso num certo momento da minha vida. E essa experiência, de certo modo, ela é formadora e ela é definidora de uma perspectiva, tá? O título da minha fala, O Gatilho e a Tempestade, talvez vocês reconheçam, é o verso de um rap dos Racionais MCs, chamado Negro Drama, que faz parte integra um disco que foi lançado em 1997, chamado Sobrevivendo no Inferno, né? E eu faço referência a esse disco a partir desse título, porque, de certo modo, essa ideia, digamos, essa tensão entre o que seja o gatilho e o que seja a tempestade é a síntese do nosso tema e do que a gente se propõe a discutir aqui hoje, né? E, embora eu venha desse lugar, eu não sou um sobrevivente, né? Isso também faz toda a diferença, né? Há um filósofo camaronês chamado Achille Mbembe, que recentemente teve dois livros lançados aqui em São Paulo. Um é A Crítica da Razão Negra, e outro é um livro, um texto que já é conhecido no Brasil há algum tempo, mas que saiu agora em livro, chamado Necropolítica. E, a certa altura, o Achille Mbembe define o que seja um sobrevivente. Eu vou ler para vocês. Ele diz assim: o sobrevivente é aquele que, tendo percorrido o caminho da morte, sabendo dos extermínios e permanecendo entre os que caíram,
ainda está vivo. Ou, mais precisamente, o sobrevivente é aquele que, após lutar contra muitos inimigos, conseguiu não só escapar com vida, como também matar seus agressores. Por isso, em grande medida, o grau mais baixo da sobrevivência é matar. Canet, Elias Canet, um escritor, assinala num livro chamado Massa e Poder, que na lógica da sobrevivência, cada homem é inimigo de todos os outros. Mais radicalmente, o horror experimentado sob a visão da morte se transforma em satisfação quando ela ocorre com o outro. É a morte do outro, sua presença física como um cadáver, que faz o sobrevivente se sentir único. E cada inimigo morto faz aumentar o sentimento de segurança do sobrevivente. Essa ideia de sobrevivente ou de sobrevivência que aparece aqui nesse texto do Bembe, citando Canet, e que, de certo modo, foi plasmada nesse disco dos Racionais MCs em 97, ela me faz pensar, sobretudo a partir de uma entrevista que o Mano Brown deu recentemente, em que ele, em linhas gerais, diz o seguinte: Racionais MCs é uma coisa do passado. A experiência que foi plasmada na trajetória dos Racionais MCs não existe mais. Houve uma espécie de conversão evangélico-conservadora, e eu digo evangélico-conservadora porque nós vamos ver uma experiência que é evangélica e tem uma outra perspectiva, mas aquela experiência virou a esquina e virou a direita. E aquela figura que ouvia os Racionais MCs nos anos 90 não existe mais. Portanto, não falemos mais em Racionais MCs. Né? Isso está publicada, essa entrevista foi publicada em março desse ano. Né? Mas, como eu disse, eu não sou um sobrevivente. Talvez, como disse um escritor americano negro, também chamado James Baldwin, no máximo eu sou uma testemunha. E eu sou uma testemunha porque eu vi coisas, vi de perto algumas coisas, corri alguns riscos, né? Mas, apesar disso tudo, eu segui um certo caminho, e esse caminho me permitiu imaginar coisas. E essa possibilidade de imaginar coisas me coloca numa situação um pouco diversa daqueles que sobreviveram. E é um pouco sobre isso que eu vou tentar falar hoje, né? Talvez no momento drástico, porque talvez no momento em que nós estamos, ser testemunha não é suficiente, né? Mas também não está garantido que agir seja uma solução, ou pelo menos que seja evidente em que direção a gente possa agir, né? Bom, então meu ponto de partida vai ser o seguinte, ainda antes de entrar no nosso assunto aqui. Em 88, vocês sabem, é o ano da finalização da nossa Constituição Cidadã, né? Em 88, um filósofo uspiano chamado Luiz Salinas lançou um livro chamado Retrato Calado. Nesse livro, ele descreve duas prisões que ele sofreu durante os anos 70, uma em 1970 e outra em 1974. A certa altura, nesse livro, descrevendo o que ele viu na prisão em 1970, ele diz o seguinte, eu vou ler. Pensar o pau de arara não seria, então, a mesma coisa que investigar a origem das línguas? Não teria havido, a partir de determinado momento, a esquadronização geral, uma institucionalização nacional daqueles métodos que apenas começavam a ser utilizados agora, ele está escrevendo em 1970,
também para os que ousavam erguer-se contra o regime? E entre a contestação propriamente política e a rebelião individual primitiva, haveria a partir de então intercâmbio, enriquecimento e mimesis contínua. Não deveríamos também fazer datar desses anos a ruptura com os padrões políticos vigentes, a passagem para um novo estágio, o abandono daqueles tempos idílicos em que a violência do poder convivera com a bucólica paz das ideologias dominantes? A dor que continua doendo até hoje e que vai acabar por me matar se irrealiza, transmuda-se em simples ocorrência equívoca, suscetível a uma infinidade de interpretações, de versões das mais arbitrárias, embora a dor que vai me matar continue doendo, bem presente no meu corpo, ferida aberta, latejando na memória. Daí, a necessidade do registro rigoroso da experiência, da sua descrição, da constituição do material fenomenológico, da sua transcrição literária. Contra a ficção de um gênio maligno oficial, se impõe um minucioso relato histórico, e é da boa mira desse alvo que depende o rigor do discurso. Lá fora, o melhor dos mundos, como se nada tivesse acontecido. Os generais prosseguiam, meticulosos, na patriótica azáfama. O povo brasileiro deixava-se salvar ao som estridente do "Eu te amo, meu Brasil", e se preparava para o grande espetáculo, enquanto seu pacífico esquadrão, sob o comando de Pelé e Tostão, aprestava-se para as próximas batalhas que as TVs transmitiriam do México, alicerçando, cimentando, sedimentando os milagrosos benefícios que os magos do poder pretendiam estar produzindo. A primeira parte desse texto foi escrita a partir da experiência da prisão, e a pergunta do Salinas era: a violência praticada no porão é uma experiência, é uma violência que sempre existiu, e sempre existiu contra um tipo social, contra uma figura que ele encontrou no porão. E essa figura eram pretos, pobres, pessoas à margem, que não tinham nenhuma relevância e que, a rigor, não tinham nome. E o que ele viu acontecer naquele momento no porão era uma espécie de transferência de práticas em que aquilo que era cotidianamente exercido contra essa figura passava também a ser exercido contra aqueles de classe média que se levantavam contra o regime. A percepção dele é: algo está acontecendo aqui nesse momento que, de certo modo, generaliza um tipo de prática. É uma espécie de laboratório que ele chama de esquadronização geral. E essa ideia de esquadronização geral me interessa. Esse é um elemento que eu quero trazer mais para frente na nossa conversa, certo? Vocês podem interromper a qualquer momento e perguntar ou esclarecer, ok? Bom, diante disso, me veio à memória uma imagem, o Zé mencionou agora há pouco, de um filme que eu assisti recentemente, que é esse filme do João Moreira Salles, No Intenso Agora. Numa entrevista sobre o filme, o João Moreira Salles diz que uma das questões que o interessou nesse filme foi a pergunta como os enterros são filmados e qual é o uso político que se faz desses enterros, transformando o morto num mártir. Todo mundo viu o filme? Não. A certa altura do filme, o João Moreira Salles mostra imagens do funeral, do enterro, desse estudante secundarista negro de 18 anos chamado Edson Luiz. Essas imagens, a gente tem uma multidão em torno do caixão do Edson Luiz, que será enterrado no Rio de Janeiro. O Edson Luiz foi assassinado durante uma manifestação de estudantes
que reclamavam a revisão dos preços do restaurante universitário, que tinha um singelo nome de Calabouço, né? Esse restaurante universitário tinha esse nome porque rezava a lenda que ali tinha sido um lugar onde escravos eram aprisionados. E o nome ficou, né? O assassinato se deu no dia 28 de março de 1968, né? E a morte do Edson Luiz foi uma espécie de disparador para uma série de manifestações que aconteceram no ano de 68 e que culminaram com o ato institucional número 5 em 13 de dezembro de 68, né? No filme, há uma espécie de descompasso entre a narrativa enfeixada pelo cineasta, a partir dos registros feitos pela mãe dele, numa viagem à China, em 68. Um grupo de banqueiros faz uma viagem à China e registra as imagens de uma China maoísta em plena revolução cultural. Ao mesmo tempo, há imagens de revolta, da revolta ou da mobilização em Paris e em Praga. E a certa altura aparece então essa multidão em torno do caixão do Edson Luiz, né? O que me fez, de certo modo, me deteve sobre essa imagem é porque, vendo aquela imagem, sem elaborar muito, um certo sentimento me tomou, né? Havia algo naquela imagem que havia passado e que, no entanto, ainda não passou. Diferentemente das outras imagens, tá? Aquela imagem que se destaca das outras, porque nos devolve ao Brasil, a um certo Brasil, né? Há algo nela que passou e que não passou. E me interessa entender o que não passou exatamente naquela imagem, né? 28 de março de 1968, né? 7 dias depois de uma manifestação em prol dos direitos dos negros nos Estados Unidos, acontece o assassinato do Martin Luther King, né? O Martin Luther King, quando foi assassinado, tinha 39 anos, né? Durante muito tempo se supôs que o seu assassinato era resultado de uma ação de grupos racistas, supremacistas brancos, né? Depois de algum tempo, as investigações revelaram que a ação foi resultado de uma associação inusitada entre grupos mafiosos e agentes do governo americano. Ele foi assassinado pelo governo americano. As imagens de Martin Luther King discursando, as imagens do seu corpo com a cabeça baleada e as imagens do seu funeral compõem uma espécie de constelação. Aquele que fala é um portador. Sua fala opera um duplo movimento entre o ajuste da forma, uma forma messiânica, e a certeza de justiça. A justiça virá. Sem a forma justa, não há justiça. O seu teor messiânico descreve um movimento que dá sentido a uma luta. A história do futuro é um ajuste de contas com o passado. Numa nota de estudante de 1953, o Martin Luther King escreve sobre um curso de filosofia. Ele fez teologia, portanto filosofia, e a certa altura ele anota no diário dele: embora o curso se concentrasse principalmente no estudo de uma obra monumental do Hegel, a Fenomenologia do Espírito, ele, King, passava as suas horas... Vou ler como escreve. Eu passava minhas horas livres lendo 2 outros livros de Hegel: a Filosofia da História e a Filosofia do Direito.
Havia aspectos da filosofia de Hegel dos quais eu discordava fortemente. Por exemplo, seu idealismo absoluto era para mim racionalmente infundado, pois tendia a encerrar a totalidade na unidade. Mas havia outros aspectos de seu pensamento que eu achava estimulantes. Sua afirmação de que a verdade é o todo levou-me a um método filosófico de coerência racional. Sua análise do processo dialético, a despeito de suas deficiências, me ajudou a perceber que o progresso vem com esforço. Chama a atenção aqui os termos unidade, verdade, todo, progresso e esforço. Trata-se de uma compreensão de que o todo não corresponde a uma unidade. Já que se trata de uma sociedade cindida, cuja verdade está inscrita numa história que é a do progresso e do trabalho, mas cujo horizonte deve ser ainda o da diferença, num esforço para que tal diferença não se reduza à desigualdade. O horizonte de Martin Luther King, aos 20 anos, é de inspiração liberal, e sua radicalidade está em fazer com que o enunciado liberal se confronte com a realidade e busque nela a sua confirmação. No horizonte, a partir da leitura, e isso ele anota no diário, a partir da leitura que ele faz de Marx, balizada por seu cristianismo, ele diz, no curso seguinte: minha leitura de Marx também me convenceu, e ele havia acabado de ler O Capital, segundo as notas de diário. Ele diz: a minha leitura de Marx também me convenceu de que a verdade não está nem no marxismo, nem no capitalismo tradicional. Historicamente, o capitalismo não conseguiu ver a verdade no empreendimento coletivo, e o marxismo não conseguiu ver a verdade no empreendimento individual. O capitalismo do século XIX não conseguiu ver que a vida é social, e o marxismo não conseguiu, nem consegue ver que a verdade é individual e pessoal. O reino de Deus não é nem a tese do empreendimento individual, nem a antítese do empreendimento coletivo, mas uma síntese que concilia as verdades em ambos contidas. Ora, quem era esse liberal radical que ameaçava o Estado norte-americano? Em sua fala, em seu corpo, em sua ação, a emergência de um passado que deveria passar. Na impossibilidade de um apagamento que não fosse total, ou seja, a morte, a sua ação forçava a sociedade norte-americana a um confronto sem volta. O paradoxo da sua filosofia da não-violência estava aí. A própria afirmação da existência do negro e sua presentificação forçava o branco a um posicionamento. Enquanto o negro precisava dizer o que era, o branco, para reconhecer o que era o negro, precisava reconhecer como havia produzido aquela figura do negro. Ou seja, precisava, o branco, deixar de ser o que até então havia sido. Ok? Quando o escritor Zueni Ventura escreveu o livro 1968, O Ano que Não Acabou, certamente ele não enunciava nesse título de cara as sinistras continuidades que nós vamos aprofundar. Por um lado, 1968 pareceu liberar a esquerda de seu próprio peso, enunciando o desejo como motor da ação. Por outro lado, fez ver imediatamente o seu contrário ao projetar a imaginação no poder. A crítica do poder, pensemos Foucault, por exemplo, em parte emerge de uma revisão crítica dessa experiência de 68 e dessa ideia de poder e imaginação no poder. O teórico e poeta negro-americano Fred Moten, num livro chamado Under Commons, imagina uma política da margem.
dos que estão fora, dos endividados que nunca pagarão a dívida. Para ele, não se trata de imaginar um mundo melhor, resultado do esforço por melhorá-lo, mas de imaginar um outro mundo. Na perspectiva dele, a afirmação dessa margem ou dessa experiência de margem não implica a demanda de inclusão, mas a própria produção de uma outra sociabilidade, de uma outra sociedade. Ora, eu enunciei aí vários elementos que talvez possam compor o que a gente pode chamar de constelação, né? De um lado, uma pergunta que é: o que acontece quando um corpo se torna imagem? E o que acontece com essa imagem quando ela se torna um emblema? Por outro lado, a pergunta: o que significa morrer? Ou as perguntas: o que significa morrer? O que significa matar? Quem pode matar? E o que vem? É uma pergunta espiritualista. E o que vem depois da morte? De certo modo, me parece que o que essa outra experiência de 1968, que se evidencia na experiência dos negros norte-americanos, que enquanto na Europa os jovens reclamavam a imaginação no poder, nos Estados Unidos estavam reclamando o direito à existência, né? Há algo ali que fala sobre o que significa morrer de fato, e quem pode matar. Quando eu pergunto o que é um corpo, ou quando um corpo se torna imagem, por corpo eu estou pensando em coisas muito concretas, pessoas, seres humanos, né? A partir da experiência do negro, e mesmo do negro americano, vidas ou formas de vida cuja história ou a historicidade nem sempre se deu a partir do reconhecimento daquilo como vida, né? Quando eu digo imagem aqui, eu estou me referindo a corpos que são corpos mortos. Quando a gente vê o Martin Luther King, ou quando a gente vê o Edson Luiz, nós estamos falando de pessoas que morreram, né? E não estão presentes. Por mais que nós possamos dizer fulano presente, não estão presentes, morreram. E quando a gente pode fazer essa operação de alguém que morreu e estar presente, é que se daria, digamos, essa operação do emblema, ou seja, essa imagem é portadora de alguma coisa. O emblema como sendo uma imagem que é portadora de alguma coisa. E a gente precisa descobrir portadora do quê? O que essa imagem porta, né? Em que medida ela ainda nos concerne. Certo? Bom, dito isso, me parece que na percepção do Martin Luther King, mas não apenas do Martin Luther King, a situação do negro, e eu vou falar do negro americano nos anos 60, do negro americano hoje, ou do negro no Brasil, mas enfim, a situação do negro implica a gente dizer o que é um negro, né? Não é uma evidência nem para um negro, nem para ninguém, né, o que seja um negro. Porque, a rigor, um negro africano não é um negro africano é um africano, não é? Negro se diz de determinadas pessoas em determinadas situações. Esse filósofo, Achille Mbembe, no livro Crítica da Razão Negra, ele faz uma espécie de gênese dessa figura do negro. Vocês sabem que até os anos 30, a palavra negro era uma palavra proibida, né? E mesmo hoje, nos Estados Unidos ou na Europa, se você se refere
a uma pessoa de cor como negra, se você não levar uma porrada, a pessoa certamente se retirará do lugar onde essa palavra foi enunciada. Negro é uma palavra proibida, é uma N-word, é uma palavra que não pode ser dita, né? No entanto, nos anos 30, há um movimento na Europa, organizado por intelectuais negros que vieram da colônia, das colônias francesas, particularmente duas figuras, um escritor chamado Aimé Césaire e um outro escritor, um poeta chamado Senghor, que depois se tornou presidente do Senegal. Eles criam um movimento chamado Negritude. O movimento Negritude é uma espécie de reversão de perspectiva sobre o que seja o negro e uma tentativa de positivar a ideia de negritude. Muitos anos depois, o Achille Mbembe escreve esse livro, fazendo uma espécie de crítica dessa ideia de negritude, mostrando que ela é uma formulação de intelectuais negros, sem dúvida, que vinham da colônia, mas que pensavam francês, pensavam em francês. E que, de certo modo, ao formular essa noção de negritude, ao mesmo tempo que redimensionam essa experiência, inscrevem essa experiência no contexto da metrópole, portanto, devolvem a experiência do negro à experiência da colônia. E, diante disso, ele faz uma espécie de gênese dessa palavra ou dessa ideia de negro. E, em resumo, ele chega à seguinte conclusão: o negro, como nós entendemos, o negro, como nós compreendemos, ele surge da experiência ou da emergência do capitalismo a partir do século XVI. E ele digamos, a contrapartida econômica e existencial do capitalismo. O negro é uma invenção do capitalismo, né? Antes do capitalismo, o negro, como nós compreendemos, não existia. Portanto, não é possível compreender o que seja o negro sem compreender o que seja o capitalismo e, mais do que isso, o que seja a colônia. Se nós entendemos que a colônia é, digamos, como é que eu posso formular isso de uma maneira selvagem e clara? A colônia, ela é a base, ou de certo modo, a realização, o pressuposto da modernidade europeia, né? Sem a colônia não haveria modernidade europeia. A colônia é, por assim dizer, uma espécie de expansão de fronteiras e, ao mesmo tempo, a condição para que o progresso e a emergência do capitalismo se configure, garantindo que a Europa se desenvolva e que a ideia de modernidade se configure. Ou seja, sem colônia não há modernidade europeia. E a realidade da colônia é a escravidão. E a escravidão é a invenção do negro, porque a escravidão é a transformação dessas figuras sequestradas da África em negros e escravos. Portanto, o negro é uma espécie de justificação da escravidão realizada nesses corpos que vivem o seu holocausto na colônia e naquilo que é a escravidão, né? A África, ou a relação entre África, Europa e África, existiu de diversas maneiras até a emergência do capitalismo, né? A ideia de que na África existia este outro, ou este inteiramente outro, que não se confundia com o europeu, ela surge como justificação da experiência da escravidão, né?
O negro, ele nesse sentido, ele é, digamos, um nome que se dá a este outro, que nesse lugar de exceção que é a colônia, pode ser submetido a qualquer tipo de mando e de violência, né? O negro é uma espécie de redução deste outro a coisa. Portanto, negro é igual coisa. Em outro momento, esse negro é igual moeda. Então, o negro é, por assim dizer, uma espécie de outro nome dessa coisa que não é mais um ser humano, né? O escravo não é um ser humano. E o negro é sinônimo disso. É o nome disso que não é um ser humano, que é uma coisa, que é uma moeda e que, no limite, é uma energia que põe em movimento o capitalismo, né? Sem dúvida, aí é o ponto alto desse processo e o Brasil é, digamos, um capítulo decisivo disso, né? Mas isso começa no século XVI, isso não é algo... O século XIX é só a culminância desse processo, né? A certa altura, num livro chamado Discurso sobre o Colonialismo, o Aimé Césaire diz o seguinte, de maneira muito provocativa, ele diz: os europeus se assustam muito, com toda razão, quando pensam o impensável, que é o campo de concentração, né? Porque, de fato, Hitler foi algo muito terrível, o nazismo é algo terrível, e o campo de concentração é algo terrível. E o terrores não se comparam, né? Mas o que os europeus esquecem é que as técnicas de sequestro e desumanização praticadas no campo de concentração tiveram como laboratório 4 séculos de colônia. Durante 4 séculos, a colônia foi uma espécie de experimento em um verdadeiro campo de concentração, onde práticas de desumanização ocorreram e destituíram seres humanos da sua humanidade. Portanto, a escravidão é o laboratório deste terror. E até aí tudo bem, eu, Aimé Césaire, não estou dizendo nada que não se possa imaginar. Mas o que o branco europeu não perdoa ao Hitler não é o fato dele ter praticado aquilo que os europeus sempre praticaram, mas é o fato dele ter desavisadamente praticado aquilo contra brancos. E em território europeu, né? Ora, essa experiência do terror, essa experiência sobre os corpos, ou essa experiência que reduz seres a corpos e corpos a coisas, né? Ela pressupõe que alguém pode matar e pressupõe que alguém pode morrer. E a naturalização deste poder morrer e deste poder matar, né? A isto, o Achille Mbembe dá o nome de necropolítica, que é essa, digamos, essa lógica indissociável do capitalismo e da história do capitalismo, que de tempos em tempos se renova no imaginário social e político do Ocidente. E ele diz, na Crítica da Razão Negra, ele diz: de tempos em tempos, o capitalismo inventa o seu negro. O seu negro pode ser o africano, o seu negro pode ser o judeu, mas o fato é que o capitalismo tende a ser cada vez mais negro. E ser cada vez mais negro significa que cada vez mais uma parte muito grande e decisiva da humanidade será declarada negro. Isso quer dizer que uma parte muito grande da humanidade será alocada deste campo em que
Alguns podem matar e alguns devem morrer ou podem ser mortos. Né? Tá aí? Ok. É bem tranquilo, né? Ora, eu acho que são elementos, ainda de maneira solta, mas são elementos que ajudam a gente a pensar o tempo presente, né? E ajudam a gente a pensar o que me interessa nesse momento, a pensar o Brasil e o que nós vivemos no Brasil neste momento, né? Eu disse no início que eu sou negro, é uma declaração, e disse que nem sempre eu soube que era negro, né? Porque de onde eu venho, embora evidentemente o racismo exista de diversas maneiras, mas de onde eu venho, a experiência do ser negro é uma experiência, digamos, se não generalizada, ela é uma experiência compartilhada, né? E de certo modo não se dá nome a isso, a essa experiência, até que alguém chegue àquele lugar e diga: você é negro, né? E quando alguém diz você é negro, em geral não é uma frase de boas-vindas e não é uma frase de você é um cara legal, né? Em geral, quando essa frase aparece ou quando você percebe que você é negro, é porque você está sendo convidado a se retirar ou está sendo convidado a perceber que não é daquele lugar, né? Essa dimensão do ser negro, ela é desde sempre a invenção de uma fronteira que está no próprio corpo. Ser negro é, por assim dizer, assimilar uma fronteira no próprio corpo, né? A presença do negro em determinados lugares evidencia fronteiras, né? E essa dimensão da fronteira que é corpo, ela é decisiva para a gente imaginar, para a gente pensar sobre a nossa sociedade, sobre a nossa sociabilidade, né? Porque a gente vive num país, numa sociedade em que a experiência de propriedade sobre os corpos dos negros, sobre os corpos escravos, ela foi transferida para uma outra forma de propriedade, da qual os ex-escravos foram colocados à parte, que é a propriedade da terra, né? Os ex-proprietários de escravos se tornaram imediatamente os proprietários da terra, né? E os ex-escravos foram apartados e, por assim dizer, proibidos de terem terra. E assim se faz a nossa história, né? O que, no entanto, a gente não pode esquecer é que, embora um corpo esteja na periferia ou seja marginalizado, um corpo é algo que se move. Portanto, esses corpos marginalizados são margem em movimento. E é um problema quando a margem se move. Porque se a margem se move, o centro se desloca. E aí começa todo o nosso problema. Foi isso que aconteceu em 1968 com o Martin Luther King, mas antes, em 1965, com o Malcolm X, ou em 1963 com o Medgar Evers, ou em 1968 com os estudantes secundaristas e a figura do Edson Luiz. Ou seja, a pergunta que me interessa como alguém que faz teatro é o que acontece quando a margem se move. Há um teórico da dança e da performance brasileiro, mas que vive em Nova York, professor da Universidade de Nova York, chamado André Lepec, que a partir de um filósofo que é o Rancière, a partir de uma distinção que o Rancière faz entre
polícia e política, formula uma teoria das coreopolíticas. Ele faz uma distinção entre coreopolícia e coreopolítica. Coreopolícia é toda a ordem coreográfica que determina o ordenamento de uma cidade, ou seja, como as pessoas se movem numa cidade, quais são as regras de mobilidade numa cidade e o que determina as regras dessa circulação. Isso é coreopolícia. Ou seja, o fato de que existem pessoas que passam 2 horas da manhã dentro de um ônibus, 2 horas da tarde dentro de um ônibus, e que no final de um ano passaram 30 dias dentro de um ônibus, isso é coreopolícia, isso é controle. O fato de que a cidade de São Paulo se organiza segundo fronteiras que sintomaticamente se chamam terminais, de modo que uma pessoa vai até um terminal, de um terminal vai até um outro terminal, e desse terminal, quem sabe, pode chegar a um centro, né? É coreopolícia. O fato de que determinadas pessoas chegam num lugar e alguém chega e diz circulando, circulando, isso é coreopolícia. O fato de que algumas pessoas não frequentam determinados lugares, isso é coreopolícia. Coreopolítica é tudo aquilo que rompe com a lógica da coreopolícia. E tem a precariedade e a provisoriedade de uma emergência, de uma irrupção, ou de uma disrupção, né? Então, por exemplo, quando manifestações rompem com a lógica de controle da polícia e criam um desordenamento provisório na cidade, e a polícia não sabe exatamente como cercar, isso é coreopolítica. Se no dia seguinte a polícia sabe exatamente o que fazer e cerca essa manifestação, isso é coreopolícia, né? Portanto, coreopolítica